que são óxidos? Vocês estão vendo aí no conceito de óxidos que eles são compostos binários, ou seja, de dois elementos, tá? Então, óxidos são compostos binários de dois elementos. E sempre termina em oxigênio. Então, eu vou ter sempre um elemento e aqui sempre vai ser o oxigênio, tá? Sempre. Exemplo, CO2, NO2. Não confunda. Às vezes o aluno pensa, terminou em oxigênio, é óxido. Não, olha só, HNO3, ó. Está terminando em oxigênio, mas não é óxido. Por quê? Porque tem três elementos. Óxido só pode ter dois elementos. NaCl também não é óxido porque tem três elementos. Não é porque termina em oxigênio que é óxido. Só pode ser com dois elementos. HCl seria até impossível ser óxido, né? Porque óxido tem que terminar em oxigênio. E NaOH também seria impossível ser um óxido porque tem que terminar em oxigênio. Então, todo elemento que termina em oxigênio, todo elemento não, toda substância, todo composto que termina em oxigênio, que são só dois elementos, ele é um óxido, tá? Ele não tem aquela classificação de colocar em água como os ácidos e como as bases. Classificação dos óxidos. A primeira classificação dos óxidos é que eles podem ser classificados em óxidos ácidos. Como identificar? Se a questão lhe fornecer uma reação química, você vai observar o produto dessa reação, tá? Então, eu tenho um óxido aqui, o SO3, o trióxido de enxofre, reagindo com água, tá? E tá formando aqui o H2SO4, que é o ácido sulfúrico. Então, formou um ácido, por isso que eu posso classificar como um óxido ácido. Posso ter também os óxidos básicos. É o mesmo raciocínio. Forneceu uma reação e formou uma base. Então você vai ter um óxido básico. Volto sempre a repetir. A química é toda interligada. Se você não sabe o que é uma base e o que é um ácido, né, você já não consegue classificar aqui o óxido. Então, bases são aqueles que terminam em OH. Libera OH-. Como classificar um óxido em básico ou ácido sem a reação? Porque se ele lhe fornece a reação, como nos dois exemplos anteriores, ó, você observa o produto, que foi uma base, então você classifica como óxido básico. Você observa o produto, que foi um ácido sulfúrico, você classifica como um óxido ácido. Mas podem cair questões onde ele só fornece o óxido, como vocês estão vendo aí, CO2, Na2O e CrO3. E ele vai te perguntar se esse óxido é ácido ou básico. Para isso, você vai ter que saber essa regrinha aqui, ó. Os ametais, lá da tabela periódica, que nós já trabalhamos em algumas aulas, formam óxidos ácidos. O carbono, ele é um elemento do grupo 4A, né? Ele é um ametal, então ele forma um óxido ácido. Se ele reagir com a água, com H2O, ele vai formar o ácido sulfúrico, o ácido carbônico, H2CO3. Só que você não precisa da reação, você precisa saber só disso, ó. Certo? Formou, é um ametal, é um óxido ácido. Outro exemplo, SO3, por exemplo. O enxofre, ele é um ametal, então ele é um óxido ácido. Agora, o que pode dar, que eu falo, que pode derrubar você no vestibular, aquela curvinha que eu falo, tá ali na curva ali, né? E não se atentou, derrapou na curva, perdeu o vestibular, perdeu a questão do vestibular. São os metais. Os metais, eles podem tanto formar óxidos básicos, como vocês estão vendo, como óxidos ácidos. E isso vai depender do tipo de carga que o elemento tem. Se ele tiver carga mais 1, mais 2 ou mais 3, ele forma um óxido básico. E se ele tiver carga mais 4, mais 5, mais 6 ou mais 7, ele vai formar óxidos ácidos. Beleza. Tu me falou que metais de carga baixa formam óxidos básicos. E metais de carga alta formam óxidos ácidos. Mas como eu vou saber essa carga? Aqui. Vou ensinar vocês agora. O oxigênio nos óxidos tem carga -2. É uma regra a se seguir.
Se você quer descobrir se é um óxido ácido ou básico, você já vai memorizar que o oxigênio tem carga menos 2. Tá? E aí eu vou descobrir a carga do elemento que acompanha ele. Pode ser assim, ou se você lembrar, também de uma forma até mais rápida, o Na, o sódio, é da família 1A, grupo 1, então a carga dele é mais 1. Se você não lembrar do elemento, a carga dele, é a família dele, você vai fazer isso. Então tá aqui, ó. Na2, ó. O oxigênio é menos 1. E quem está acompanhando ele, eu vou chamar de X aqui. Deixa eu só apagar aqui. Tá? Ficou ruim. Na2. Ó, falei errado. Falei menos 1. É menos 2. E é esse que eu estou procurando, eu vou chamar de X. Aí você multiplica o número que está embaixo com X. Que isso vai dar 2X. E aqui eu tenho um oxigênio. Ó. 1 vezes menos 2, menos 2. Igual a 0. Aqui eu já estou mostrando para vocês, como diz agora na atualidade, estou dando um spoiler de uma próxima aula que é NOx, tá? Como calcular o NOx. Você resolvendo essa expressãozinha, o X vai dar igual a mais 1. Ó, descobri a carga. Carga baixa, eu vou ter um óxido básico. Anota isso aí. Tá? Carga baixa, eu vou ter um óxido básico. Certo? É assim que eu acho a carga. Quero agora descobrir o outro. Quero descobrir o CrO3. Se é um óxido ácido ou se é um óxido básico. Como eu estou na dúvida, eu vou lá e coloco CrO3. Lembrando que o oxigênio é menos 2 e o Cr, que é o cromo, eu vou chamar de X. O número que está embaixo do cromo, que não está aparecendo, é o número 1. Ó. Então, eu multiplico. 1 vezes X, X. 3 vezes menos 2, menos 6. Igual a 0. Resolvendo essa expressão, X vai dar igual a mais 6. Então, deu uma carga alta. NOx de carga alta forma óxido ácido. Tá? A maioria das questões não fornece a reação para vocês, como aqui no exemplo, ó, não fornece a reação. A maioria das questões deixam o óxido solto, sem ninguém, para você poder saber se ele é básico ou se ele é ácido. A próxima classificação são os óxidos anfóteros. Tá? Nos óxidos anfóteros, o que costuma cair é mais realmente a teoria, porque eles são vários. São vários. E o que é um óxido anfótero? Ele pode, ora, se comportar como ácido, ou ora, se comportar como básico. Você vê aqui que o zinco, tá? Aqui, ó, ele está reagindo com uma base, OH, e está formando um sal e água. E eu já comentei com vocês que toda reação que forma sal e água seria uma reação de um ácido com uma base. Ah, mas aí não é um ácido, tá? Mas esse ZNO, óxido de zinco, ele está fazendo papel de ácido. Por quê? Porque ele está reagindo com uma base. Por isso que eu posso dizer que nesse momento, nessa reação, ele está fazendo um papel de um ácido. Já no segundo exemplo, também óxido de zinco, está reagindo com o H2SO4, que é o ácido sulfúrico. Opa! A mesma substância está reagindo com uma base e depois ela está reagindo com um ácido. Quando reage com uma base, está fazendo um papel de ácido. Quando reage com um ácido, está fazendo um papel de base. Então, ele tem os dois comportamentos. Esses óxidos são chamados óxidos anfóteros. Tá? Geralmente, eles pedem mais somente a teoria. Mas tem um macetezinho que depois eu vou passar para vocês, onde eu posso descobrir se ele é também um óxido anfótero, numa frasezinha que eu vou mostrar para vocês depois. Óxidos neutros, esses sim. Esses podem cair. O que é neutro? Ele nem é ácido, nem é básico, ele não tem caráter. E só são esses três aqui. Monóxido de nitrogênio, monóxido de carbono e monóxido de mononitrogênio.
Então, esses três aí, além de se pode perguntar o que é um óxido neutro, ou seja, o que é um óxido neutro, não tem caráter nem ácido nem básico. Ele não reage nem com ácido, nem reage com base e nem reage com água. Ele é neutro, tá? Isso só são esses três aqui. Aqui tem algo que acontece. O aluno, ele grava que aquele que é ametal forma um óxido ácido. Aí tá lá na prova, tá? Ele lembrou disso aqui, aquele que é ametal forma um óxido ácido. Ele lembrou do CO2, tá? Que quando reage com a água, forma o H2CO3. E aí caiu na prova o CO. Carbono, família 4A, é um A metal. A metal, então ele é um óxido ácido. Não, não é. Ele é um óxido neutro. Vai estar lá a opção ácido, básico, neutro e uma outra opção. A maioria dos alunos marcam óxido ácido. Por quê? Porque carbono é ametal. Mas ele é uma exceção, ele é um óxido neutro. Então, nesses três aqui, tome muito cuidado, tá? Muito mesmo. Aqui eu digo que é a curva que derruba você na prova. N2O, NO e CO são óxidos neutros. Os óxidos, já vimos que eles podem ser classificados em ácidos, básicos, anfóteros e neutros. E nós temos os peróxidos dentro da classificação dos óxidos. Então, eu tenho alguns óxidos que são óxidos, mas são classificados como peróxido. A carga do oxigênio é -1. Uma dica para saber se é um peróxido é que eles são formados ou pelos elementos da família 1A, Linac, Rubot, Césio, Frâncio, ou pelos elementos da família 2A, Bela, Margarida, Casou, Senhor, Brarão, zinco e a prata. Esses são os elementos que formam os peróxidos. E se você não lembrar disso, a dica principal é essa. O oxigênio é -1. A carga dele é -1. Mas, você acabou de falar que o oxigênio tem carga -2. Se ele te falar que é um óxido, mas a questão vai te perguntar: a substância baixa pode ser classificada ou é um peróxido? Você vai achar o valor do oxigênio. Você vai achar o valor do oxigênio. Como que você vai achar o valor do oxigênio? K2O2. O potássio é um elemento da família 1A. A carga dele é +1. E o X eu vou botar no oxigênio. Vou resolver essa expressão aí. 2 vezes 1, 2. E 2 vezes x, 2x. Igual a 0. Resolvendo a equação que se formou, você vai ter isso aqui, ó. 2x igual a -2. X igual a -2 dividido por 2, que vai dar -1. Se deu -1, é porque é um peróxido. Então, sempre que a carga do oxigênio que você calcular e der -1, é um peróxido. Essa é uma das dicas melhores para que o aluno classifique se ele é ou não um peróxido. Vamos classificar o segundo? Vamos ver se ele é um peróxido ou se ele é um óxido. Tá aqui. K2O. O K, novamente, vale +1. E o oxigênio eu vou chamar de X. Aí fazemos 2 vezes 1, 2. Mais aqui é 1, né? 1 vezes X, X. Igual a 0. X vai dar -2. Opa! O oxigênio deu -2. Ele não é um peróxido. Ele é um óxido. Tá? Então, você calcula a carga do oxigênio. E se a carga do oxigênio der -1, peróxido, como foi o primeiro exemplo. Se der -2, ele é óxido. Vamos calcular o terceiro. Saber se ele é óxido ou
peróxido. Então tá aqui. MgO2. O magnésio, ele é da família 2A, então a carga dele é mais 2. O oxigênio é o X que eu estou procurando. Então vamos lá. 1 vezes 2, 2. Mais 2 vezes X, 2x. Igual a 0. 2x igual a menos 2. X é igual a menos 2 dividido por 2. X vai ser igual a menos 1. Se deu menos 1, ele é um peróxido. Se der menos 2, ele é um óxido. Pode acontecer de dar outros valores diferentes? Pode, mas aí lá na frente a gente vai exemplificar. Por enquanto, o que é um óxido e o que é um peróxido. Vamos ver o quarto exemplo. MgO. Então, esse aqui, ele não é peróxido, falso, e esse aqui é. Oxigênio, magnésio é mais 2 e o oxigênio é X. 1 vezes 2, 2, mais 1 vezes X, X igual a 0. X é igual a menos 2. Ou seja, não é peróxido, porque peróxido tem que dar menos 1. E deu menos 2, então ele é um óxido. Se a gente caísse na prova, o CO2, por exemplo. CO2. CO é aquele que é o neutro, né? Então não tem como a gente classificar nenhum nem outro. CO2. Tá? Você está na dúvida aqui, ó. Os peróxidos, o que acontece, ó? São formados por esses elementos aqui, ó. Um A, 2A, zinco ou prata. O carbono é lá da família 4A. Então ele não forma peróxido. É uma característica dos peróxidos. Eles são formados por metais. Vai existir um único peróxido que não é formado por metais. E eu vou mostrar agora para vocês. H2O, nossa querida água. Vamos identificar se a água seria um óxido ou seria um peróxido. É uma pergunta que muitos falam, como é a classificação da água? É um ácido, é uma base, é um sal, é um óxido? A água é um óxido. Tem 2 elementos e o segundo é o oxigênio. Então, H2O. A carga do hidrogênio é mais 1. O oxigênio vai ser X, certo? 2 vezes 1, 2, mais 1 vezes X, X, igual a 0. X vai dar igual a menos 2. Ou seja, água que nós tomamos, né, água potável, não é um peróxido, é um óxido. H2O2. Vou já dizer quem é essa substância. Mais 1, e aqui é o X. 2 vezes 1, 2, mais 2 vezes X, 2x, igual a 0. 2x igual a menos 2, x igual a menos 2 dividido por 2, que deu menos 1. Se deu menos 1, H2O, 2 é peróxido. Esse peróxido é chamado peróxido de hidrogênio, tá? Conhecido como água oxigenada. Galerinha, cuidado com essa substância em reações químicas. Calcular NOx, achar agente redutor, agente oxidante, fazer balanceamento. Quando aparece, muitos alunos colocam o NOx do oxigênio como menos 2. Não é menos 2. O NOx do oxigênio aqui é menos 1. Então, esse aí, o peróxido de hidrogênio, é o único peróxido que não é metálico, que é conhecido como água oxigenada. Certo? Então, grava bem. Em um óxido, o oxigênio vale menos 2. Nos peróxidos, o oxigênio vai valer menos 1, tá? Anota bem essa dica aí, que vocês vão ver que quando vocês encontrarem agora sobre peróxido, você não vai mais errar. Como pode cair a questão no vestibular? Ele vai dar as substâncias e pedir a classificação.
saibam, como eu estou falando para vocês, sempre trabalhar as alternativas. Óbvio que aqui eu vou ter que lembrar das minhas regras. O S, o enxofre, ele é um ametal, né? O S é um ametal. Os ametais formam óxidos ácidos, tá? Formam óxido ácido. E o K, o potássio, ele é um metal. Os metais formam óxidos básicos. Basta você lembrar de hidróxido de potássio também. E aqui você lembraria de ácido sulfúrico, H2SO4. Então, os metais formam óxidos básicos. Pronto. Pela dicasinha que eu mostrei para vocês, você agora consegue eliminar. Ambos são óxidos ácidos? Errado. Ambos são óxidos básicos? Também errado. K2O é um óxido básico, tá certo. E SO3 é um óxido ácido, certo. A resposta, então, está com cara de ser letra C. Vamos analisar a outra. K2O é um óxido ácido? Não, ele é um óxido básico. K2O é um óxido anfótero? Não, ele é um óxido básico, certo? Então, realmente se configura a resposta letra C. Então, você pode perceber que, conhecendo esse macetezinho, fazendo esse mapa mental, metais são básicos, ametais são ácidos, você consegue classificar. Cuidado! Não é todo metal que é básico. O metal que é básico é aquele de carga mais 1, mais 2 ou mais 3. Esses são os básicos. Se você está fazendo seu mapa mental lá, você anota metal de carga baixa, óxido básico. Metal de carga alta, óxido ácidos. Tá? E a nomenclatura. Como que eu vou dar a nomenclatura aqui? É super importante dentro da química, você saber todas as nomenclaturas, tá? Porque ela vai estar em toda a prova de química, todas, tá? A prova vai estar aparecendo. Não pode ser uma questão direta, mas dentro do texto pode haver nomenclatura. Numa reação química, num cálculo estequiométrico, em gases, em geometria molecular, tudo pode aparecer nomenclatura. A nomenclatura dos óxidos, ela não é uma nomenclatura difícil comparada com sais, que sais é bem mais complicado. Se você assistir a live de ácidos e bases e sais, você vai ver que a nomenclatura dos sais é a mais complicada de todas, tá? Se o óxido for básico, você só vai colocar óxido de, e aqui eu coloco o nome do elemento. Que acompanha o oxigênio. Então, Na2O, Na, sódio, óxido de sódio. CaO, cálcio, óxido de cálcio. Ag, óxido de prata. Zn, óxido de zinco. Então, se você tem aí o conhecimento da tabela periódica com os elementos químicos, fica de boa. Fe... Opa, já vou botar aqui base. Fe2O3 e Fe... Isso, FeO. Óxido de ferro. E o outro também, né? Embaixo também tem o ferro. Porém, o que acontece? Vocês já viram na live anterior que alguns elementos podem ter carga variável. Como que eu vou descobrir a carga do elemento que acompanha o oxigênio? Esse valor aqui, ó. Tá? Então, óxido de ferro 3. E esse aqui, ó, vocês têm que lembrar que o oxigênio é menos 2. Então, para essa carga não estar aparecendo, o ferro é mais 2. Então, esse aqui é o óxido de ferro 2.
tá? Então, quando o elemento forma mais de uma carga, ele vai ter mais de um óxido. E aí você tem que lembrar a tabela de cátions. Já na nomenclatura dos óxidos ácidos, você tem que botar a quantidade de oxigênio, óxido de e a quantidade do elemento que acompanha. E essa quantidade é na forma de mono, di ou tri. CO, eu tenho um oxigênio, então monóxido, e um carbono, D carbono. Gás carbônico, CO2. Por que é dióxido? Porque eu tenho 2 oxigênio, dióxido de carbono. NO, um oxigênio, monóxido de nitrogênio. N2O, dois nitrogênios, 2 oxigênios, dióxido de nitrogênio. Olha, por exemplo, aqui, ó, Cl2O7. Eu tenho 7 oxigênios, então 7 é de hept, heptacampeão. Epítóxido de, eu tenho 2 cloros, ó. Aí eu tenho que colocar esse di aqui, ó. De cloro. Então a quantidade tem que ser especificada. Por exemplo, P2O5. Por que ficou pentóxido? Porque são 5 oxigênios. E por que ficou di? Porque são 2 fósforos. Então, nos óxidos ácidos, vocês têm que colocar a quantidade que aparece tanto de oxigênio como do elemento que acompanha ele. Exemplo. O ferro é um dos elementos mais abundantes da costa terrestre. Em Carajás, o principal minério de ferro é a hematita, substância conhecida como óxido de ferro 3. Aí eu quero montar a fórmula. Vamos lá. Se ele falou óxido, é porque o oxigênio vale menos 2. E o ferro, ele especificou, ó, ferro 3. O ferro vale mais 3. O que eu faço com essas duas cargas que estão em cima? Eu vou inverter essas duas cargas. Esse 3 vem para cá e esse aqui vem para cá. Você vai ter então o resultado de F2O3. Resposta então letra D, tá? Lembre, se ele falasse peróxido, aí em cima do oxigênio você colocaria menos 1. Por isso a importância de você saber a carga do óxido, no oxigênio é menos 2, e o oxigênio nos peróxidos é menos 1. Mais um. Óxido de ferro 2, óxido de ferro 3, dióxido de enxofre, trióxido de enxofre, óxido de bário, peróxido de bário. Tá? Olha, aumentou a quantidade. Mas será que eu preciso saber todo mundo para eu poder acertar a questão? Eu vou passo a passo, vou ver se eu já sei alguém. Óxido de ferro 2. Então, tem isso aqui. O ferro, já que ele falou ferro 2, o ferro é mais 2. Óxido é menos 2. Como as cargas são iguais, eu posso eliminar, ó. Então, o resultado é FO. Então, esse é o óxido de ferro 2. Vou descartar aqui, ó, duas alternativas. Depois veio óxido de ferro 3, mesmo raciocínio. O Fe é mais 2 e o O é menos 3. Invertendo as cargas, você tem isso aqui, ó, Fe3, O2. Aqui. Opa, errei aqui, gente, desculpa. Troquei as cargas. O oxigênio é menos 2, o ferro que é mais 3. Então tá aqui. Fe mais 3, oxigênio menos 2. Então, invertendo as cargas, você tem isso aqui, ó. Fe2O3. Só que se a gente tivesse em sala de aula, a gente falava assim, ó, professor, tá errado. Eu tava só testando vocês, se vocês estavam sabendo ou não. É assim que a gente fala na sala de aula, né? Ela tava só testando saber se vocês sabiam ou não, tá? F2O3. As duas continuam, F2O3. Então tem que ir para o próximo. Dióxido de enxofre. Se é di, são 2, tá? Enxofre, somente 1. Então vai ser o SO2.
Aqui eu tenho SO2 e aqui eu tenho SO3. SO3 é o trióxido. Então a resposta fica a letra D. Até que bate, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Depois do dióxido, eu tenho um trióxido, ó. Trióxido, SO3, certo? E se precisássemos descobrir os outros nomes, as outras formas, como é que eu descobriria as outras formas? Por exemplo, foi batendo e eu precisei descobrir a forma do óxido de bário. Bário, símbolo é Ba, a carga dele é +2 e o oxigênio é -2. Como as cargas são iguais, eu corto, o símbolo ficaria BaO, óxido de bário, ó. Tanto que bate nas duas alternativas. E aí eu preciso do peróxido de bário. Peróxido de bário. Nesse caso do peróxido de bário, tá? O bário é +2, ele não muda, ele é carga fixa. Mas ele falou aqui no último peróxido. Quanto você colocaria em cima do oxigênio? -2 ou -1? Aí você tem que lembrar lá um pouquinho atrás. Voltando aqui um slidezinho, você vai ver que os peróxidos, a carga é -1. Aí eu não posso cortar agora, ó, esse para cá e esse para cá. Resposta BaO2. Tá. Ok? Então a resposta, letra D. Tá, então, a nossa última função inorgânica, os óxidos. Elas são mais, não vou dizer mais tranquilas, entre aspas, do que as outras três primeiras, tá? Mas é muito importante você também conhecer óxidos. Principalmente, ela é muito colocada dentro da química ambiental. Por quê? Porque gera nas poluições os gases SO2, SO3. Então, a parte de óxidos, dentro de química ambiental, dentro de Enem, ela é muito cobrada. São gases poluentes, por isso que vocês têm que conhecer.